Oi, pessoal, tudo bom? Vamos lá com a aula dessa semana de lógica digital. Hoje a gente vai fazer uma aula curta, é uma aula que complementa as aulas anteriores, né? Então, nas últimas aulas, a gente falou bastante sobre as operações aritméticas de soma e subtração, e a gente viu que, na verdade, quando a gente usa o complemento de 2 como representação de números com sinais, a gente transforma todas as subtrações em uma soma, né? De fato, que o único circuito que a gente tem que implementar para fazer somas e subtrações é um circuito somador, né? Que foi o primeiro circuito aritmético que a gente viu. Tá? Agora, bom, então a gente viu o somador, a gente viu o subtrator, a gente viu as formas de representação de sinais, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma desvantagem daquele modelo de somador que a gente viu na primeira aula de circuitos aritméticos, né? Então, aquele modelo de somador é o modelo que a gente chama somador de carry ondulante, ou ripple carry, tá? Então, uma das características daquele somador é que ele é bem escalável, né? Então é muito fácil ampliar a capacidade de soma, né? E, inclusive, a implementação é muito simples, porque a gente faz uma única unidade somadora de um bit e a gente consegue associar N unidades para fazer somas com N bits, né? Então, é um circuito muito interessante, muito fácil de implementar e muito efetivo, muito escalável, tá? O único problema fica por conta do desempenho, né? Então, quanto mais bits eu estou somando, pior é o desempenho, tá? E o que limita o desempenho em termos de tempo para efetuar a operação de adição, tá? E o que limita o desempenho desse circuito, né? O que limita é que eu tenho uma propagação de carry que passa por todas as unidades. Então, quando eu altero um bit da primeira unidade, da unidade menos significativa, né, aquele bit potencialmente gera um carry que vai se propagar até a última unidade, certo? Então, quanto mais bits eu estou somando, maior é o atraso, né? Então, o desempenho do circuito ele é inversamente proporcional ao número de bits que eu estou somando, certo? Então, uma das formas de resolver esse circuito, né, é fazer um somador que tem características de circuito paralelo, tá? A gente pode ver que nesse modelo de carry ondulante que a gente desenvolveu, ele é um circuito com uma característica sequencial, né? Onde uma unidade faz uma operação, passa o carry para outra, até chegar no final, tá? E aí, para entender um pouquinho esse conceito de somador paralelo, né, a gente vai ter que fazer algumas definições aqui. Então, a primeira delas é quanto a forma como o carry é gerado internamente, né? Então, vamos assumir que a gente tem duas formas de gerar o carry aqui, tá? A gente tem o carry gerado dentro da unidade somadora, tá? Esse carry gerado nos slides aqui, ele está marcado como CG, e ele é o carry que a gente gera quando ambas as entradas A e B do somador, elas são 1, tá? Então, está aqui no slide tá a fórmula do CG, né? Quando ambas são 1, você gera um carry dentro daquela unidade que vai ser propagado para a próxima, tá? E você tem o carry, que a gente chama de carry propagado, e esse carry, a origem desse carry é quando você tem o carry in e você tem pelo menos uma dessas duas entradas A e B igual a 1, né? Então, se eu tiver um carry in e A for igual a 1, ou a entrada B for igual a 1, eu vou ter um carry também, né? Então, assim, no fundo, eles são a mesma coisa, né? Só que em um dos carries, no carry gerado, né, no CG, eu estou usando a associação de A e B para gerar o carry, e no carry propagado, eu estou usando a associação de A carry in ou B carry in, tá? Mas vamos separar os dois para ficar um pouquinho mais fácil de entender a formulação da solução, tá? E no final, então, o carry out, né, que é gerado dentro daquela unidade, ele vai ser o OR, né, do CG mais o CP, tá? Mas o CP em AND com o carry in,
tá? Então, se eu tiver um carry, o CG, né, um carry gerado, o carry out vai ser 1, tá? Se eu tiver uma das duas variáveis de entrada, o A ou o B, e tiver um carry in, o carry gerado, o carry out vai ser 1 também, tá? Da forma como está colocado aqui no slide. Então, aqui a gente tem todos os casos de geração de um carry dentro de uma unidade, né? No primeiro caso aqui, a gente tem um carry propagado, porque a gente tem o B igual a 1 e a gente tem o carry in, tá? Então, esse carry aqui, que é o carry de entrada, ele foi propagado para a saída, porque eu tinha pelo menos mais uma entrada com valor 1, né? Da mesma forma, nesse segundo exemplo, eu tenho o carry in, que é propagado para a saída, porque eu tenho o A valendo 1, tá? 1 e 1 vai gerar o carry de saída, né? Nesse caso, eu tenho todas as entradas valendo 1, o A e o B e o carry in, então eu tenho ambos o carry propagado e o carry gerado, tá? O gerado, ele é o OR, né? É o end do A e do B, e o propagado é o end do carry in com um dos dois, tá? E no quarto caso aqui, eu tenho apenas o carry gerado, que ele é criado pelo A e do B, né? Então, aqui eu tenho praticamente todas as possibilidades de carry, né? De carry out, que eu posso gerar dentro de uma unidade. Tá? Quando a gente ilustra, então, esses termos CG e CP, né? Nesse caso, com as variáveis de entrada A e B, a gente tem aqui todas as combinações, né? Para as 4 unidades, nesse exemplo de somador de 4 bits. Ok? Então, o carry gerado CG da unidade 1, ele é o A end B, e o carry propagado é o A OR B, tá? O A1 OR B1, né? E no caso do gerado é o A1 B1, tá? E assim por diante para todos eles, tá? Então, agora, vamos pensar um pouquinho, né? O carry out do primeiro somador completo, ele é o CG1 mais o CP1, que é o carry propagado, né? Vezes o carry in 1, ok? Então, não tem nada, assim, isso é bem simples de perceber, né? Com base no que a gente viu nos slides anteriores, né? Agora, vamos passar para o somador completo 2, né? Para o segundo estágio do somador. O carry in 2, ele é igual ao carry out 1, ok? Sem problemas, né? Inicialmente, a gente pode pensar no carry out 2 exatamente replicando aquela fórmula que a gente escreveu para o carry out 1, certo? Então, o carry out 2, ele é o CG2 mais o CP2 e o CIN 2, tá? Ou seja, é o carry gerado dentro daquele bloco, mais o carry propagado quando eu tenho carry in naquele bloco, certo? Agora, se o carry in 2 ele é igual ao carry out 1, eu posso fazer essa substituição, que vai ficar que está aqui adiante na equação, certo? Então, o carry out 2 é o CG2 mais o CP2 vezes o Cout 1, né? Mas esse Cout 1, eu derivei ele na equação anterior aqui, tá? Na equação que está presente no somador completo 1, né? Então, eu posso substituir esse termo Cout 1 por todo esse termo por todo esse outro termo aqui, que usa as variáveis do primeiro bloco, né? Então, o meu carry out 2, ele vai ficar o CG2 mais o CP2, que multiplica todos esses elementos que caracterizam o Cout 1, ok? Só fiz essa substituição simples. E, por fim, eu posso fazer uma distributiva do CP2 aqui, e eu vou ter uma nova fórmula para o Cout 2, ok? Então, bom, aqui, então, eu gerei um circuito equivalente para o Cout 2, né, a partir das entradas do meu circuito, ok? Então, vocês podem notar aqui que aqui o CG2, CP2, CG1 e CP1, todos eles dependem das entradas A e B e do primeiro carry-in, né, do carry-in do primeiro estágio, que normalmente é 0, inclusive, numa operação de soma, né? Agora a gente pode fazer a mesma coisa com o Cout 3, né? Então, o Cout 3, da mesma forma que os anteriores, ele é o CG3 mais CP3 vezes carry in 3, tá? Isso aqui é idêntico a isso, que é idêntico à primeira equação que a gente viu aqui, né? Eu faço a mesma substituição, né? Agora eu substituo o carry in 3 pelo Cout 2, eles são a mesma coisa. E aí eu vou ter essa equação aqui um pouquinho mais complexa, né? Eu vou substituir o Cout 2
pelo cálculo do Cout2 que eu fiz aqui no cálculo do somador completo 2, tá? E da mesma forma, eu vou fazer a distributiva do CP3, né? Então, eu vou ter uma equação um pouquinho maior, eu faço o mesmo processo com o carry-out 4, e eu vou ter toda essa equação, tá? Por que eu fiz isso? Então, um aspecto interessante de todas essas equações, né? Vamos pegar aqui, por exemplo, a do somador completo 3, tá? Essas variáveis CG quanto as variáveis CP, elas só dependem do A e do B, das entradas A e B, tá? Então, eu não tenho propagação de carry entre os blocos. A saída de cada bloco, ela é calculada diretamente com uma operação simples em função das entradas. Então, a soma, ela é feita em paralelo, tá? Ela não é feita em estágios, né, onde necessariamente a entrada de um é a saída do outro, tá? Eu posso ver aqui, até no exemplo mais complexo, que é o somador complexo, é o somador completo 4, que a saída é o Cout, né, a saída desse último estágio somador, ela é totalmente calculada em função das entradas do circuito, tá? Diretamente, né? Então, todos os cálculos para todas as unidades somadoras aqui, elas são calculadas em paralelo, o que garante que o circuito é muito mais rápido que o primeiro modelo de somador que a gente viu, né? Aqui a gente tem um desenho do circuito, tá? Então, esse circuito a gente chama de somador com carry antecipado, tá? Ou carry look ahead. E eu posso ver que ele é bem mais complexo, no sentido de que eu uso um número muito maior de portas, né, para implementar esse circuito. Tá? Por outro lado, ele é muito mais rápido. Tá? Então, eu não tenho aquele caso onde, se eu alterar um bit do início do circuito, eu tenho que aguardar uma propagação daquele sinal por todas as etapas do circuito. Tá? Inclusive, assim, uma forma de vocês atestarem que esse circuito é mais rápido, tentem fazer o caminho, se vocês pegarem qualquer caminho da entrada para a saída, nesse caso, ele vai passar por um número muito menor de portas do que o pior caso do primeiro somador, do somador que a gente viu na aula anterior. Né? Então, aqui a gente vai, o maior caminho que você faz de qualquer uma das entradas para a saída final, ele é muito melhor do que o maior caminho que o carry ondulante faz, né? Então, a gente tem aqui um exemplo claro de trade-off, né? Assim, se você quer ganhar em desempenho, você precisa de um circuito mais complexo com mais portas. Se você quer ganhar em simplicidade e menor espaço, né, em número menor de portas, você sacrifica o desempenho, tá? E é possível também você ter um meio termo entre os dois, que é alguma coisa muito usada na prática, né? Então, a maior parte dos chips de somador que a gente encontra, os chips TTL de somador disponíveis no mercado, eles são de 4 bits e eles implementam essa tecnologia, tá? E quando eu preciso de um somador de 8 bits, o que eu faço? Eu coloco 2 chips de somadores de 4 bits em série, né? Usando aquele modelo de onda ondulante. Então, eu acabo usando um meio termo entre os dois, que consegue um bom desempenho, né? E uma complexidade que não é tão grande. Então, eu posso conseguir um balanço, né? Quando eu crio circuitos, por exemplo, com 4 bits de carry antecipado, e se eu colocar eles em série para conseguir 8 bits ou 16 bits, eu não vou criar circuitos complexos demais, e eles vão ser bem mais rápidos que o de carry ondulante, de qualquer forma. Tá? Então, está aqui um circuito para 4 bits, né? A implementação não é muito difícil. A gente pode ver que as unidades somadoras, elas estão aqui, e todas essas portas que estão em volta delas, elas têm que ser adicionadas para a gente garantir a execução em paralelo do circuito, né? Então, claramente, a gente ganha desempenho, mas a gente perde em área de silício, né? Imagina que vocês vão fazer um projeto no FPGA, esse projeto vai ocupar um espaço muito maior do FPGA, e é um projeto mais complexo, com mais portas, né? A gente pode falar que ele tem um custo maior, tá? Mas ele é bem mais rápido. Então, a aula de hoje, ela encerra por aqui, né? Com base nesse diagrama, é possível que vocês implementem na aula de laboratório esse circuito, e qualquer dúvida sobre esse assunto,
Postem, então, no dia, né? Enviem mensagens através do fórum dia para que a gente discuta essas dúvidas, tá? Na próxima aula, a gente segue adiante e a gente começa a falar sobre outras operações aritméticas, tá? Até a próxima semana, então, pessoal.